Bom dia, pessoal. Vamos hoje a mais uma aula de revisão sobre Mesopotâmia. Pegue sua apostila, vamos lá para a página 40. É uma aula de revisão, então nós vamos nos preparar para a P2 com esta aula, ok? Eu trouxe aqui também o nosso slide usado em sala de aula e vamos rever e discutir sobre algumas coisas importantes. Essa imagem que vocês estão vendo aí no slide é uma ideia do que seria Mesopotâmia nesse período antigo que nós vamos estudar. Uma cidade esplendorosa, como você pode ver, muito grande, muito próspera. E aqui é a cidade da Babilônia. Então é uma animação do que seria a antiga Babilônia, um dos povos antigos que fazem parte dos povos que compõem a Mesopotâmia. Olha aqui, essas são as ruínas dela hoje. Interessante, né? Eu comentei em sala de aula que existem versículos bíblicos de profetas dizendo, profetizando que Babilônia seria destruída. Deus havia prometido que a Babilônia seria destruída por tudo o que fez com o povo de Deus. Em algumas passagens é dito que nem os chacais morariam nessa cidade. E a gente pode comprovar que realmente, olha como ficaram as ruínas. Ficou em ruína. Dificilmente alguém vai poder morar aqui realmente, né? Mas é assim, a palavra de Deus ela precisa se cumprir, não é? Vamos avançar aí para o próximo slide. Olha que coisa linda! Isso mesmo, o portal de Shitar. Quem entrava na cidade da Babilônia se deparava com uma maravilha dessa. Essa é uma réplica, né, que está no Museu da Alemanha, mas mostra muito sobre os babilônicos, a beleza das suas obras arquitetônicas, a utilização aí de animais nessa arquitetura e alguns deles deuses, né? Então é muito legal você olhar para isso e pensar que povo inteligente, não é? Criativo, amante da arquitetura, da arte, maravilhoso. Vamos lá. Então vamos entrar um pouquinho aqui numa curiosidade. Sabe, tem muita coisa no nosso dia a dia que foi contribuição dos babilônicos. Exatamente. A primeira escrita foi feita por eles. Olha aqui. Vocês se lembram disso? Escrita o quê? Isso mesmo, escrita cuneiforme. Porque era feita com uma cunha. E cunha era parecido com um grande palito. Imagine um lápis. Então eles faziam isso em tijolos em blocos de argila, né? Mole. Eles escreviam ali, faziam a sua escrita e depois eles assavam esses tabletes para ele endurecer e ficar registrado. Porque a Mesopotâmia, a gente já viu que é uma região rica, extremamente rica, muitas terras férteis. Então eles tinham contato com vários povos iam comprar na Mesopotâmia. Então eles precisavam de uma escrita para facilitar o controle de venda das coisas que eles vendiam, né? Olha só, os mesopotâmicos dividiram o tempo. Muito bem, isso mesmo, ó. Eles inicialmente contaram o tempo em 24 horas. Eles percebiam que eram 12 horas claras, 12 horas escuras. E aí começaram a dividir em 60 minutos, 60 segundos, o sistema sexagemal. Vocês se lembram que eles contam tudo na base dos 60? Eles contam na mão, por falange? Então eles contam assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E toda vez que eles contam 12 numa mão, levanta uma, 12, mais 12, 32, e assim sucessivamente. Isso é o sistema sexagemal.
Criação dos mesopotâmicos. Divisão das horas. Então vamos lá. Vocês se lembram o que significa Mesopotâmia? Isso mesmo. Região entre rios. Muito bem. Que rios? Você se lembra? São 2 rios. Qual? Parabéns, isso mesmo. O rio Tigre e o rio Eufrates. Muito bem. Aqui no nosso slide nós temos algumas imagens do rio Tigre e do rio Eufrates. E a gente pode perceber aqui como a paisagem muda, né? Tanto ao norte quanto ao sul. Lembrar também que nós temos essa diferença, essa característica geográfica de uma terra entre rios, aqui também na América do Sul, lá na Argentina, né? Aqui, ó, lá na Argentina existe uma cidade chamada Corrientes. Essa cidade, ela tá banhada por 2 rios também. Temos uma Mesopotâmia aqui na nossa região também, na nossa América do Sul, tá? Então, terra entre rios. Vamos avançar mais um pouquinho. Como era a Mesopotâmia? Era uma região bem diversificada. Nós temos aqui ao norte, na parte superior do rio. Vou voltar só um pouquinho o slide para você ver. Ao norte, onde os rios se separavam, nós temos uma geografia e uma vegetação diferente do que ao sul. Ao sul, quando os rios se encontram, vai mudar a geografia, vai mudar a natureza, a vegetação vai mudar. E a gente precisa entender isso, isso é muito importante. Então, ao norte, era uma região montanhosa, com escassez de passagem, porque os rios ficam longe, então vai mudar a paisagem. Tem menos água, então vai proporcionar uma escassagem, uma paisagem com menos vegetação. E se tem menos vegetação, então a terra não é tão fértil. Vocês concordam comigo? E se a terra não é tão fértil, qual vai ser a atividade econômica? Muito bem, não vai dar para ser. Não poderá ser a agricultura. Neste caso, ao norte, eles vão sobreviver do pastoreio, do cuidado com os animais, tá? Já ao sul, onde os rios se encontram, tem mais abundância de água, certo? Se nós temos mais água, nós temos mais terras férteis. Se você tem terra fértil, qual vai ser a atividade econômica? Tá certo, a agricultura, isso mesmo. Então aqui nós temos um regime de rios, de água muito maior, então eles vão viver da agricultura, tá? Do plantio. Isso no passado. E hoje, Pro, como é essa região hoje? Eles ainda continuam vivendo do pastoreio? Eles continuam vivendo da agricultura? Sim. Só que eles descobriram, alguns séculos atrás, uma coisa também muito valiosa e que eles exploram muito hoje. Inclusive, é o que mais traz dinheiro para a Mesopotâmia. Sabe o que é? É isso que você está lendo aqui, ó. Petróleo. Eles descobriram, há uns séculos atrás, que existe petróleo, e petróleo é uma coisa que dá muito dinheiro. Então, hoje, o carro-chefe da economia nesta região é o petróleo. Mas eles ainda plantam? Plantam. Eles ainda cultivam, cuidam de animais? Cuidam. Pecuária, né, Pro? Isso. Eles praticam a pecuária, eles praticam a agricultura, mas o que mais traz dinheiro para eles hoje é o petróleo. Anota aí, hein? Vamos avançar um pouquinho.
E o clima? Como era o clima lá? De dia, muito quente. Nós estamos falando de uma região muito próxima ao Oriente Médio, né? Quase o Oriente Médio. Então, de dia é muito quente e à noite é muito frio. As temperaturas caem demais. Olha lá. A gente acabou de falar disso daqui, não é? Das fontes de riqueza. Ó, ao norte, eles criam ovelhas e carne. Eles cuidavam, né? Porque a gente está trabalhando a questão da Mesopotâmia antiga. Ovelhas e carneiros, né? Pastoreio, pecuária. E ao sul, por causa das terras férteis, eles vão viver da agricultura, mas eles plantavam o que, pro? Trigo, gergelim e cevada. Eram os principais alimentos, os mais plantados e os mais vendidos por este povo. Interessante, né? E vinha a gente comprar de vários lugares, porque a Mesopotâmia era um lugar muito rico, principalmente com produtos agrícolas. Eles, pessoal inteligente, não é? Olha só, criaram um sistema de irrigação, porque eles precisavam que a água chegasse um pouco mais longe. Então eles criaram canais de irrigação. Vocês estão vendo aqui no slide, ó, canais de irrigação para aumentar a faixa de plantio perto dos rios, para levar essa água até mais longe. Quanto mais você planta, mais retorno você tem. Então, eles criaram esses canais de irrigação para facilitar o plantio durante esse período, porque é uma questão de fases, né? Nós vamos ver isso agora. Olha só, aqui é um mapa atual da antiga Mesopotâmia, só que ela vem mostrando, ó, todos esses pontinhos pretos que vocês estão vendo são reservas, indústrias, né, que extraem o petróleo do solo. E aqui, ó, todos esses risquinhos são adutoras, né, oleodutos que levam de um lugar para o outro o petróleo. São refinarias essa daqui, ó, tá vendo? Aqui eles tiram o petróleo no estado bruto e trabalham para depois ser revendido. Então é uma região muito rica em petróleo hoje. Opa, eu acho que nós pulamos um slide. Deixa eu voltar só um minutinho. Então, pois eu vejo. Olha aqui. Estrutura social da Mesopotâmia. Como a Mesopotâmia se organizava. Você sabe que até hoje em dia, assim, nós temos ricos, temos pobres, temos pessoas que não são nem ricas nem pobres. Nós temos uma escala social. Essa escala social sempre existiu na humanidade, na antiguidade também. Lá na Mesopotâmia, as pessoas também pertenciam a classes sociais. Lá no topo, nós temos os chefes políticos, os líderes, aqueles que mandavam naquela sociedade. Então, lá no topo, os chefes políticos também eram chamados de patesi. Note esse nome. Aqui, abaixo dos chefes políticos, nós temos os sacerdotes. Pois é, o sacerdote ele tinha uma função muito importante na Mesopotâmia. Por quê? Porque era ele que fazia a ligação do povo com os deuses. É como se eles fossem os representantes dos deuses na Terra. Eles que faziam a comunicação entre o homem e Deus, os deuses. Tá? Então, eles tinham uma função muito importante na sociedade. Bom, o próximo é a aristocracia. O que é aristocracia? Nós temos aqui no nosso livro, no clique
Lá na página 43 nós temos uma explicaçãozinha simples do que é a aristocracia. Se você não grifou e quiser grifar, grife e acompanhe a leitura. Pega o seu livro lá na página 43, olha lá. Aristocracia é uma palavra de origem grega e significa poder dos melhores, né? Cracia é governo e melhores, então é governo dos melhores. É usada para se referir em diversas sociedades aos grupos privilegiados, geralmente grandes proprietários de terras e bens ligados a uma função de comando. Então, aristocracia são pessoas ricas, né, que possuem bens, esses bens podem ser terras. Neste passado aqui, ter bem era ter muitas terras, né? Mas hoje em dia ainda existe a aristocracia e pode ser grandes industriários, grandes empresários, grandes comerciantes, grandes fazendeiros. Então, essas pessoas, elas têm uma função de comando, elas têm poder político. Então, a pessoa é rica e tem uma função política, então a gente diz que essa pessoa é uma aristocrata, entendeu? Então, existia também aqui na Mesopotâmia essa classe social, a aristocracia, gente muito rica da Mesopotâmia que participava, ajudava o governo desses chefes políticos. Interessante, você vê? Quem são os nossos políticos hoje? Para pensar. Você já conheceu algum político pobre? Não, né? A maior parte dos políticos que você conhece, que você já viu na televisão, são gente muito rica. Dificilmente alguém de uma classe social muito pobre, um trabalhador, ele com uma escolaridade muito baixa, ele vai, raramente essa pessoa vai chegar a um cargo político. Já era assim e continua sendo assim. Então vamos lá. A próxima classe social são os militares. Olha só, cuidava da defesa, e a gente já falou isso em sala de aula, que na antiguidade, quem tem terras férteis precisa fazer o quê? Defender essas terras férteis, porque existem povos que estão lutando constantemente para ter terra fértil, porque é uma questão de sobrevivência. Então, quem tem vai precisar de formar um exército para cuidar dessas terras férteis. Exatamente. Vamos fazer um paralelo com hoje? Você conheceu já viu na televisão alguém muito rico? Essa pessoa anda com segurança? Essa pessoa mora numa casa fortificada? Tem câmeras de vigilância? Você entendeu? Não muda, né? É isso mesmo. Não muda. O tempo passa e alguns costumes, alguns hábitos não mudam. Lá, quem tinha muito tinha que proteger. E hoje, quem tem muito também tem que proteger. O próximo são comerciantes e artesãos. Também temos isso na nossa sociedade, não é? Gente que vive do comércio ou de alguma habilidade manual. O artesão, ele vai entrar aí na categoria artistas, pintores, cozinheiros, né? Pedreiros, marceneiros, muito bem, pescadores. Isso mesmo. Pessoas que utilizam alguma habilidade para ganhar dinheiro. Isso mesmo. E essas pessoas tinham uma vida relativamente boa, trabalhavam muito, mas tinham uma vida um pouco melhor que os camponeses que estão lá embaixo, na última classe social, junto com os escravos. Esse grupo social na Mesopotâmia sofria demais. Por quê? Os camponeses, quando não estavam trabalhando nos campos, sabe o que eles faziam? Porque existia o período da inundação também aqui, e no período de inundação, como que vai plantar com inundações? Como vai colher com inundações? Não tem como. E eles ficavam de férias,
Não, não ficavam de férias, isso mesmo. Essas pessoas eram convocadas a trabalhar para esses chefes políticos em algumas obras públicas. Isso é muito comum. Pois é. Então, se não estava trabalhando no campo, estava trabalhando em obras públicas. E existe aqui também uma outra classe aqui junto, nessa base, que são os escravos. A Mesopotâmia tinha escravos, mas não era um número tão grande, mas havia escravos. E para esses, a vida era muito difícil. Provavelmente escravos de guerra, escravos por dívidas e escravos por algum tipo de crime. Então apenas se tornaria ser escravo.